Olá, bom dia, queridos médicos veterinários, queridos estudantes de medicina veterinária que me acompanham na página do Dermatofácil no Facebook, no grupo privado e no canal do YouTube também. Bom, eu estou fazendo 2 semanas comemorando a página Dermatofácil, porque eu abri essa página em 2017, então são 3 anos de página e eu resolvi fazer praticamente 20 dias de conteúdo, 20 dias seguidos. Então, ontem eu fiz um, hoje já é o segundo. Então, você fica por aqui e vai acompanhando, tá? Que todo dia eu vou postar novidade. Hoje, a gente vai falar sobre a dúvida que muitos médicos clínicos gerais têm quando chega um paciente com problema dermatológico na rotina clínica. Qual exame eu vou pedir, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu abrir aqui. E aí, né? O que fazer? Qual exame você pode pedir para aquele teu paciente que acabou de chegar se coçando, caindo pelo, com biodermite, foliculite, otite, todas as ites possíveis que a gente encontra na dermatologia? Né? Você se perde? Você não sabe por onde começar? Então, vamos lá. Vamos a um exemplo prático. Caso 1. Um cão com suspeita de hipotiroidismo. Você já verificou a idade dele? Você já verificou que ele é um cão cansado? Que ele tem edema? Que ele tem mixedema? Que ele tem face trágica? Que ele tem o histórico de ter frio? Ou ele tem o histórico de infertilidade? Então, você já meio que filtrou o seu diagnóstico para um possível hipotiroidismo. O que você tem que avaliar? Né? Na primeira consulta, esse cão tem disbiose? O que é disbiose? Ele está com desequilíbrio, ou seja, ele está com piodermite, está com foliculite, ele está se coçando. Por que ele veio para você? Ele só veio com os sinais clínicos ou ele veio com sinais dermatológicos concomitantes, que a gente chama de disbiose? Então, se é um cão que tem disbiose, se a resposta é a número 1, sim, é um caminho. Se a resposta é número 2, não, é outro caminho. Então, vamos pensar junto. Se o cão chega para você desequilibrado, coçando, com prurido, com alopécia, com descamação, com foliculite, com problemas secundários ao hipotiroidismo, né? Você vai tratar o que primeiro? Então, você tem que ter prioridades. Então, nesse momento, não é o ideal para você fazer coleta para hormônio. É a minha opinião, tá? Eu acho que você tem que tratar a disbiose, tratar o desequilíbrio, o que você está vendo de errado naquele cão, aquela dermatopatia que está se apresentando. E aí sim, depois, na revisão com esse cão melhor, zerado, aí você marca para fazer o exame hormonal, principalmente para tireoide, tá? Então, essa é a sacada desse caso. Então, se o cão já chega sem disbiose, mas tem clínica de hipotiroidismo, beleza, você já vai dosar o T4. Agora, se ele tem clínica e tem também um quadro dermatológico, trata primeiro o quadro dermatológico, tá? Porque você pode ter um falso hipotiroidismo e vai te confundir, tá bom? Então, são caminhos diferentes. Então, isso é uma sacada para você que é perdido e não sabe qual exame pedir. Caso 2. Um cão com suspeita de dermatite atópica canina. O que você precisa? Se está suspeitando de dermatite atópica, porque é um cliente pasta que chega lotado de receitas anteriores responsivas a corticoide, é um cão intradomiciliado, de curso de 1 a 3 anos de idade, começou com 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, o primeiro quadro dermatológico, é um cão que fez dieta exclusiva, mas ele está nesse momento com prurido, está na crise, está com eritema, está com descamação, seborreia farinácea, hiperqueratose, está com otite, que vai e volta, tudo vai e volta, né? O cliente já chega assim para você. Então, o que você vai fazer nesse cachorro, né? Quando chega para você? Você vai pedir um raspado, porque você tem que descartar parasito, né? Se você está suspeitando de dermatite atópica, você tem que descartar a causa parasitária. Tem que descartar DAP, tem que descartar doenças do carrapato. Então, você pede um raspado para descartar também sarna, né? Raspado cutâneo. Então, você vai primeiro pensar em parasito, ácaros,
pulgas e carrapatos. Então, você pede raspado e com a sua anamnese você vai saber se o animal, com seu exame físico, exame dermatológico, você vai saber se ele também está com parasito, tá? E o raspado vai te direcionar se tem uma demodex, se tem uma escabiose, se tem uma otocaríase, não é pelo raspado, é pela cito de orelha, pelo cerumen, você também vai ver se o animal tem otocaríase, né? Então, através da cito, que é o segundo exame que você pode pedir, que é prioridade, tá? Num cão com suspeita de dermatite atópica, né? A citologia vai te direcionar, né, em relação às células encontradas, se são células inflamatórias, se são células alérgicas, se são células imunomediadas, se tem estafilococos pseudointermédios, se tem malacésia. Então, isso tudo vai te direcionar para controle desse desequilíbrio, dessa desbiose. Tá? Cultura fúngica, se você puder fazer também uma cultura fúngica é muito legal, porque você pode ter uma dermatofitose associada, e às vezes você está tratando só o estáfilo e tem uma dermatofitose associada que vai demorar a sua resposta se você não conseguir ver ela, né? Um hemograma atual é muito importante, porque é um cão que já veio mexido de outros lugares, já fez vários tratamentos. Então, a gente tem que saber como está esse animal. Se o hemograma está perfeito, beleza, vou começar meu tratamento. Agora, se ele tiver um quadro de anemia, ou se é um animal que já veio com uma reliciose aí na bagagem, ou animal que está com carrapato, ou está com pulga, ele pode estar com um quadro imunocomprometido e vai atrapalhar na resposta terapêutica à sua desbiose. Então, tudo isso, gente, é um conjunto que é necessário você fazer num caso que você está suspeitando de dermatite atópica canina. Claro que existem outros exames de triagem, se você trabalha numa área que tem indícios de leishmania, você vai fazer também rificoelisa, diluição total, né? Então, tudo depende de onde você trabalha, da sua casuística, né? O que você mais encontra para você pedir. Mas isso que eu estou falando aqui é o básico do básico. Se você tiver que filtrar, você vai fazer isso aqui, tá? E exames anteriores para te guiar, porque os exames anteriores vão dizer para você o que você precisa para você filtrar os exames que você vai fazer, tá? Quais exames pedir nesse caso 3? Né? Você está vendo ó, o cachorrinho com a elisabetano, esse cachorrinho, tadinho, já estava 2 anos com esse colar, intenso prurido nessa região cefálica, o resto do corpo normal, só tinha lesão localizada na região cefálica. Quando eu olhei logo de cara, eu imaginei que ele tivesse motite. Isso é até uma sacada que eu estou dando para vocês. Quando você vê lesão cefálica afetada, primeiro olha a orelha. Tá? Essa orelha pode estar com cerumen, pode estar incomodando e esse cão pode estar coçando em função dela. Se não for isso, você tem que descartar outras dermatopatias. E aí, nesse caso, você vê, ó, tem coágulo, esse cão coça de sangrar, já está formando casca, coágulo, né? Tem eczema, tem hiperqueratose. Esse animal chega a estar com o olho fechado, já deve ter até uma úlcera de córnea, né? De repente, uma úlcera já cicatricial. Mas se você olhar o olho do lado, deixa eu ver, esquerdo ou direito, se você olhar o olho do lado direito, ele está um pouquinho fechado. Então, esse cão pode ter feito úlcera de córnea até com a própria orelha, com o pelinho da orelha que entrou no olho e ele se esfregou, tá? Então, você também tem que ter um colírio de fluiceína no seu consultório, porque se ele tiver com úlcera, você tem que tratar essa úlcera também, tá? Não sair medicando antes de exame, gente. Então, que exame eu faria aí? Eu faria um raspado cutâneo, faria um teste de fluiceína, pediria também um hemograma desse animal, que provavelmente, você vê, ó, tem rifocina, ele já passou por outros tipos de tratamento, né? E faria uma citologia depois que eu fizesse o raspado cutâneo, tá? E nesse caso, é um caso já generalizado, não é um caso mais de região cefálica. Ah, voltando no caso anterior, eu faria também exame de orelha, se tiver cerumen, análise da cera com cito, tá? Nesse caso daí, você está vendo que é um caso generalizado. Então, por onde você vai começar? Você vai começar pela lesão aguda, nunca comece pela lesão crônica. Então, você vai identificar onde tem uma pústula nessa pele toda aí para você fazer uma cito, né? E aonde tem o pelinho do lado da pústula, para você fazer o seu raspado, ou o seu tricograma por avulsão, para você pensar em demodex, em escabiose, em um quadro de sarna ou não, né? Vai fazer aquela anamnese detalhada, mas principais exames aí, raspado, cito, hemograma geral, tá? Pode pedir mais coisa? Pode pedir mais coisa, mas aqui a gente está conversando sobre o principal básico que não pode deixar de pedir, tá? Prioridades de acordo com a sua casuística. Então, você mora ou você atende em locais que tem leixe, né? Qual é a sua casuística de leixe? Se a sua casuística de leixe é grande, a sua triagem tem que ter leixe.
né? Você tem casos de erlichiose constante? A sua triagem tem que ter um exame para erlichia. Né? Contactante do paciente, é um paciente sozinho, intradomiciliado, é um paciente de quintal, é um paciente de apartamento, é um paciente que vai à rua passear, é um paciente que está em convívio com vários cães e gatos da mesma casa, ou gatos de rua que frequentam esse ambiente. Tudo isso você tem que pensar para você pensar no seu diagnóstico. Condição financeira do tutor. O tutor vai ter condição de fazer isso tudo? Eu vou ter que filtrar? Se eu tiver que filtrar, eu vou ter que escolher um exame por vez. Né? Mas eu não posso deixar de fazer. Mas o principal eu tenho que fazer. O que você precisa para um diagnóstico rápido? Você tem um microscópio ou você manda para fora? Se você tiver um microscópio, você tem como fazer o exame na hora, né? E você já direcionar o seu diagnóstico. Agora, se você manda para fora, você já vai ter que pedir para o tutor voltar daqui a 2 dias para pegar a receita. Não vai fazer receita desnecessária. O que você pode fazer é um paliativo, receitar um shampoo, pelo que você está vendo, né? Ou uma vitamina. Se bem que vitamina também só passa depois dos exames. Então, pelo menos um shampoo, esse cachorro tem que sair ou com controle parasitário. Isso é lei. Né? Teste rápido também é importante você ter na sua clínica. Então, se você tem casuística de leite, casuística de lixa, é bom você ter um teste rápido também para triagem, tá? É muito importante, porque aí você dali você já mata menos um problema para você resolver. Estabelecer, gente, sempre um critério. Né? Então, você precisa de, no mínimo, 3 exames. Esses 3 exames você vai fazer o seu critério de principal. Não abra mão de 3 exames. Se o tutor não tiver como fazer os 3 na hora, faz um, no retorno faz outro, no outro retorno faz outro. Mas você tem que ter no mínimo 3 exames para você poder se respaldar quanto a um futuro diagnóstico concomitante. Tá? É pouco, é pouco. A gente precisa, às vezes, de mais exames, mas às vezes é o que tem. Se é o que tem, a gente tem que pegar o que for melhor para poder, naquele caso, a gente solucionar o problema daquele paciente. Vamos dar um outro exemplo, né? Suspeita de hiperadrenocorticismo com piodermite junto. O que você pode pedir? Vamos lá para os 3 exames, no mínimo. Né? Eu pediria um teste de supressão de baixa DEXA, porque eu preciso diagnosticar se realmente esse animal tem hiperadreno, se ele tem clínica de hiperadreno, ele pode estar com hiperadreno atípico ou hiperadreno típico. Então, eu preciso, pelo menos, começar com teste de supressão de baixa dose de dexametasona. Né? Para quem nunca fez, né? É aquele exame que a gente coleta considerando 0,01 miligrama quilo de Dexa, a gente coleta o sangue do paciente para o cortisol 0 hora, que a gente chama, né? Aí depois que a gente coleta o sangue, a gente aplica 0,01 miligrama quilo de dexametasona intravenoso. Depois você espera 8 horas e coleta de novo o sangue desse paciente, ou seja, após dexametasona, 8 horas após, para você medir o cortisol novamente. Você manda isso para o laboratório e se der alto, né, você vai ver o basal, que é o 0 horas, e você vai ver o pós 8 horas. Se der alto, esse animal tá com hiperadreno. Né? Se der normal, tudo bem, é normal, mas não descarta porque pode ser um hiperadreno atípico. Né? Então é importante você também ler um pouquinho sobre o assunto para não ficar perdido aí, tá? Porque são casos que a gente pega na rotina dermato também. Tá? Principalmente pacientes acima de 5 anos. Pode pegar animais mais jovens? Pode, mais raro, mas pode. Né? Mas se você está suspeitando acima de 5 anos, você descarta primeiro diabetes, porque é um cão que já chega com histórico de comer muito, beber muita água, fazer muito xixi. E se ele não tem diabetes, pode ser hiperadreno, tá? Então fica de olho nisso. Outro exame, já que é um animal com pioderma, eu preciso de uma cito, né? Eu preciso saber se essa pústula está estéril, né? Porque se é um cão mais adulto, ele pode estar com pênfigo. Então, essa citologia, ela pode me dizer que tem bactéria ou não nessa pústula. Né? Então, é importante você fazer a cito também. E um hemograma completo, que provavelmente um animal com hiperadreno, ele pode estar com anemia, pode estar com outra alteração sistêmica que às vezes tem que consertar também. Né? Porque hiperadreno já é uma doença endócrina, mas que mexe com o sistema como um todo. Então, esse é o mínimo. É claro que se tiver algum endócrino aqui, vai falar, nossa, mas precisa de muita coisa. Claro que a gente precisa de muita coisa, mas a gente está considerando aqui o mínimo para começar um diagnóstico. Né? A gente precisaria de bioquímica, a gente ia precisar de muita coisa aqui, né? Se o teste de supressão der normal, a gente tem que fazer com a CTH, então tem vários, ou OH, progesterona, hidroxiprogesterona, então assim, existem várias particularidades de cada doença
que a gente vai minuciar depois, né? Mas o que eu estou conversando aqui com vocês, porque assim, o que me relataram lá no grupo é a dificuldade, às vezes, de pedir exames. Então, se vocês começarem a trabalhar com o mínimo, daqui a pouco vocês estão trabalhando com o valor ideal de exames para diagnóstico, né? Vocês vão chegar lá, mas vocês precisam começar com o mínimo. Não pode ter menos do que 3, né? Se tiver menos do que 3, é porque você está muito experiente para diagnosticar, né? Então, assim, em dermato, você tem que juntar a clínica, que é sempre soberana, com a dermatopatia apresentada, tá? Então, no mínimo, o que eu tô falando, né? Claro que se você precisar de mais, no retorno você conversa, precisa de mais um outro exame, precisa de outro, uma outra. Claro que a gente precisa de muita coisa aqui, gente, mas eu tô falando assim, o mínimo para aquela área carente, que não pode fazer muita coisa, e você precisa, como médico veterinário, fazer o seu papel de trabalhar naquele paciente. Então, o mínimo é isso aqui, tá? Depois você ajusta conforme os retornos, e aí vai pedindo outras coisas para te ajudar e você ter uma pasta plausível, né, da medicina veterinária. Como direcionar para achar o que você quer? Então, você tem vários caminhos, né? Como eu falei lá no início, você tem que avaliar o tutor que está com você. Se o tutor não tem condição, nem você vê que o tutor não tem condição de fazer exame, como é que ele vai fazer o tratamento? Né? Então, a gente lida atualmente, né, com todo tipo de cliente. Cliente que pode, cliente que não pode. Tem gente aqui que trabalha em área carente, tem gente que trabalha em área melhor. Então, assim, a gente tem que sempre pedir o mínimo para a gente conseguir trabalhar. Não tem essa, não vai fazer. Não tem como não fazer, né? A gente tem que explicar que tem que fazer. Senão a gente não tem como fazer uma receita no escuro, né? Então, você tem que saber a direção que você vai tomar, a abordagem que você vai ter para você ter um diagnóstico decente e não ser mais uma receita na pasta. É isso que eu não quero de vocês, mais uma receita na pasta. Vocês têm que ser o último veterinário daquele paciente. O último que eu falo assim, ele tem que ficar, ele não pode ir embora, tá bom? Invista, gente, em conhecimento para vocês terem argumentos. Então, assim, quanto mais vocês conhecem o que vocês estão vendo, né, mais vocês vão ter a chance de conversar com o tutor que aquilo ali pode ser muita coisa, né? Uma simples foliculite, como tá aí, ó, pode ser muita coisa. Então, quando você conhece com que você trabalha, fica muito mais fácil você argumentar, você explicar, você desenhar, se for preciso, né? Então, invista em conhecimento, invista em cursos, se aprimore, se destaque na sua região, para você conseguir convencer o tutor do que você está falando, do que você precisa para aquele paciente melhorar. Faça um curso básico de dermato, gente, para te dar uma segurança. Se você não sabe nada de dermato, ou se você sabe, mas não tem segurança, você precisa fazer um curso que te dê segurança, né? E o curso que te dê segurança é quem você se identifica mais, para você assistir uma palestra, me identifiquei com o professor tal, eu achei que ele ensinou direito, eu consegui absorver. E aí você vai fazer o curso dele, porque você se identificou com ele, com a didática dele. Então, onde você se identificar, para você ter uma segurança no final da palestra, é para onde você vai. Então, direciona o teu caminho e segue. E aí, você acha que está pronto? Se você não acha que está pronto, você pode me seguir, é uma opção. Comenta aqui nos comentários se você se interessa, né, em ter o meu apoio, que eu te ajudo, tá bom? Escreve, quero seu apoio. O meu apoio seria fornecer o treinamento dermatofácil para vocês. Eu sempre estou falando aqui, né, não sei se vocês já viram, se você está entrando pela primeira vez, me conhece pela primeira vez, se você começar a acompanhar, você vai ver que a gente já fez 11 treinamentos de dermatofácil, a gente está indo para o 12º agora. Então, se você estiver interessado em saber mais, escreve aqui embaixo eu quero e bota seu e-mail, que depois a gente conversa, tá bom? E uma boa semana a todos. Amanhã tem mais, hein? Deixa eu tirar aqui. Amanhã tem mais. Me segue lá no grupo privado. Se tiver algum amigo médico veterinário, estudante de medicina veterinária, que você saiba que não está no grupo, me avisa que eu coloco ele lá, ou então dá o link e aí pede para ele se identificar, que eu coloco ele lá, para ele não perder esses 20 dias seguidos, tá, gente, de conteúdo. Um abraço a todos e uma boa semana. Até amanhã. Tchau, tchau.